Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou o Felipe Chagas e estamos aqui junto com o Lucas e Fernandinha. E aí, pessoal? Gente. Boa tarde, bom dia. Estamos aqui no nosso episódio especial. Estamos aqui com chapéu de aniversário. Mentira, Todos nós. Não estamos assim, nós talvez estejamos. Para comemorar 100 episódios de Entre Chaves. No momento achei que você ia falar 100 anos, mas são 100 episódios. É muito episódio, né, gente? A gente não parou de gravar. Desde o primeiro episódio que a gente lançou, a gente não deixou de lançar nem uma semana. Até hoje. O Entre Chaves não para. Pode ser que às vezes teve alguns episódios mais ou menos? Talvez sim. Mas a gente não para, a gente é perseverante aí. E para comemorar esse marco, nós resolvemos trazer aqui o Best of Entre Chaves. Então a gente selecionou alguns trechos ao longo dessa trajetória de alguns episódios, sejam porque eles trazem assuntos relevantes, ou seja porque foi só um momento engraçado que a gente, gravou aqui. E nós vamos comentar alguns deles e fazer desse nosso grande comemoração. Eu tô aqui também, não só com o meu chapéu de festa, mas com o meu terno, para esse momento especial, né? Quase uma premiação de Oscar. Momento solene, né? A gente vai entregar o prêmio de ouro de Entre Chaves para os trechos, né? Como um prêmio simbólico aí. A gente pode fazer uma votação depois, qual o trecho que a galera mais gostou do... Não sei, fica a ideia aí. Fica aí. Ideias ao vivo aí, que não planejadas. Fica aí, A gente vê depois. Mas a gente descobre depois. Sem mais delongas, vamos aqui começar o nosso primeiro trecho selecionado aí por um time de especialistas. Bota aí no som, DJ. Eu já operei 3 sistemas operacionais aí ao longo da minha vida como programador. Ah, não, você vai falar que eu odeio o Linux. Alguém me exclui antes que ele fale. Tá na minha lista aqui também, Jota, continua aí. Tá na minha lista também. Olha só. Onde que ejeta a pessoa? Vai lá, Jota. Vai lá, Jota. Windows, eu já usei o OS da Apple, como é que ele chama mesmo? macOS. Agora. Nem sabe. Usei o macOS e usei o Linux. E dos 3, a pior experiência que eu tive, de longe, disparado, foi com o Linux. Cara, eu não consigo fazer coisas simples sem ter que fazer uma grande jornada para chegar nos lugares, cara. Tudo isso aplica, menos para coisas de programação. Aí é bizarro, porque, por exemplo, você chega lá, no Windows, você quer instalar a SDK de alguma coisa, por exemplo. Cara, um processo enorme, né? Você tem que baixar, você tem que clicar 10 vezes em tal coisa, executar como administrador, aí vai lá, pega o arquivo no roaming, joga para outra pasta, que não sei o que. Beleza. Agora, no Linux, eu concordo que para instalar algumas coisas obscuras de programador, uma linhazinha de comando, funcionou, bacana. Agora, literalmente, todo o resto você vai ter uma experiência pior. Não dá para viver com isso, não. Não dá. Você vai jogar um jogo, não tem. Você vai abrir algum programa para navegar na internet, não funciona direito. Você vai baixar alguma coisa, algum bloqueio. Você quer modificar alguma configuração, você tem que abrir a linha de comando. Pô, eu gosto de uma interface gráfica, cara. Eu gosto do front-end, eu gosto ali da telinha, do botãozinho colorido que vai me fazer chegar nos lugares tranquilamente. Por que eu tenho que abrir a linha de comando para tudo? Não precisa disso, não. Mas, Jota, a maior justificativa que eu já ouvi é: mas é aberto, eu consigo fazer o que eu quiser. Mas quem é que falou que eu preciso fazer o que eu quiser, gente? Não preciso. Pois cara, eu não quero ficar eu não quero compilar o kernel do Linux toda noite. Eu quero jogar meu joguinho tranquilo. Não, vocês não vão ser mais complicados para esse podcast, não. Tem condição uma heresia dessa. Eu tô do lado desse aí também, viu? Eu também tô, viu? Eu fui instalar o .NET aqui e depois de 2 dias, quando eu consegui instalar, eu me senti a pessoa mais inteligente do mundo. Foram só 25 linhas que eu tive que digitar, 37 artigos, mas eu saí me sentindo um gênio. Quando o Jota falou assim, para instalar o .NET, eu falei assim, me chama que eu sou especialista. Eu vou, qualquer problema que tiver, eu passei por todos. Tá no seu LinkedIn essa habilidade? Coloca aí, instalador. Não, eu vou exigir aqui a tribuna para poder me posicionar, né? Já que eu tô aqui sozinho, até o Luiz que tá me defendendo de um jocoso. Eu entendo porque vocês usam o Linux. É porque quando vocês conseguem finalmente alguma coisa, você se sente muito inteligente, né? Fala assim, cara, consegui, velho.
Consegui. Não, o motivo de eu odiar o Linux é o mesmo motivo que eu odeio CSS. É pela minha ignorância no CSS. Vamos falar a real aqui. Mas aí é que tá. Eu vou falar uma coisa aqui. O que é um indicativo de boa usabilidade? É o sistema ser intuitivo. Você não precisa ficar lendo, estudando, chegando num mago no fórum de 2003 para poder entender alguma coisa, entendeu? Cara, o sistema, para ser bem feito, é só você chegar lá e, isso aqui deve ser de tal forma que funciona. Você chega lá e funciona. No Linux é tudo menos isso. Eu acho que realmente, galera que gosta do Linux é porque gosta de se sentir inteligente, de saber uma coisa que os outros provavelmente não sabem. Ó, uma vez eu vi essa frase, eu não sei se ela é verdadeira, mas que o Ayrton Senna disse que todo... Pode ser sido que não seja ele, tá. né? Apareceu na internet, deve ser verdade. Na internet é verdade. Era uma foto do Albert Einstein. Vamos lá. Grandes mecânicos são grandes pilotos, porque você tem que entender o que você está operando ali para poder pilotar com maestria. Então, se você entende o que você está fazendo, você pilota com maestria. Eu nunca vi um mecânico montado num laptop. Eu não sabia que tinha essa musiquinha da fala, não. Gente, que música foi essa do nada? Maravilhoso. A música maravilhosa. É como se não bastasse irritar o Chagas uma vez e irritamos duas. Tem que irritar duas. Quem selecionou esse trecho? Deixa eu anotar aqui, ó. Você pode ver que o Jota não participa mais do Chaves, né? A fala não foi em vão. Mas eu achei, além de engraçado, muito legal os pontos que foram colocados, na verdade. Concordo até com o Jota. Concordo com o que você falou também, Chagas. Mas foi uma discussão legal, assim. E saudades, Jota. Obrigado pela parte que me toca. Eu coloquei meu ponto de vista nesse próprio episódio, né? Mas o meu, eu confesso que é mais por ignorância mesmo. Que eu não gosto do Linux, mas é por ignorância mesmo. Eu não uso, mas teve um outro episódio que a gente falou sobre isso, que um computador da minha tia ela comprou, tinha Linux, coitada, ela não conseguiu mexer no computador, é a mesma coisa aí que o pessoal falou no episódio. Ela não conseguiu fazer nada, porque tinha Linux, né? Enfim, não é nada que o usuário comum está acostumado. O famoso depende, né? O Chagas ficou até mais quieto para comentar, porque... A gente vê que esse áudio, por exemplo, ele já está desatualizado, né? Porque, por exemplo, hoje em dia com o Proton você consegue jogar quase tudo no Linux, com alguns asteriscos aí, mas tudo bem. As pessoas, quando elas não querem ser convencidas, elas não são convencidas. Mas a gente tá aí para gerar discussão mesmo. É isso aí. Vamos pro próximo trecho. Eu acho também que esse negócio, né, das pessoas, a gente falou já muito do desenvolvedor, né, tal, mas se tem uma coisa, eu acho que o desenvolvedor é uma pessoa com brilho no olho, né, assim, acho que a maioria, né, não sei, mas eu diria que a maioria gosta bastante do que faz, né, bastante de desenvolver, né, e tal. Vocês concordam? Depende da hora que você pergunta, né, Fernandinha? Se for 3 da manhã, aquele deploy que deu errado, o brilho no olho já foi embora há muito tempo. Mas sabe o que eu gosto? Sabe que eu gosto de resolver? Eu sempre gostei de resolver uns negócios, desafios de madrugada. Dá uma sensação de vitória depois, né? Mas o problema é resolver o desafio de madrugada e acordar às 8 no outro dia. Aí não dá, né? O problema é esse, né? Se você pudesse resolver o desafio e acordar meio-dia, né? Isso aí. Mas aí entra a flexibilidade que foi mencionada antes. Eu acho que o desenvolvedor ele é um paradoxo tremendo. Tipo assim, ao mesmo momento que ele tá odiando o negócio, assim que resolveu, ele já tá amando o trem. Então, tipo assim, eu acho que a gente vive nesse paradoxo aí de amor e ódio eterno. E quando você vira evangelista do negócio, né? Assim, você tá assim, cara, isso aqui não funciona, isso aqui não resolve. Eu, com o teste unitário mal feito, eu era assim. Aí um dia alguém falou comigo de teste de mutação, eu comecei a ler, eu falei, caramba, alguma coisa resolve. Aí você compra aquilo pra você, entendeu? Você quer que todo mundo use, você começa assim, você já vai falar disso aqui, tem um negócio para isso aqui. Você começa a falar todo canto que você encosta em alguém, você começa a comentar daquilo que resolveu o seu problema. É muito louco isso, né? Eu sinto também que a gente é meio que movido por desafios, tem muitos desafios sempre, assim, e aí resolver os desafios é
tem uma satisfação, uma coisa mística envolvida aí no mundo do desenvolvimento. Em tempo, usem testes de mutação. Boa. Não é o assunto do texto não, mas isso aí é muito importante. Pesquisa aí, ó, teste de mutação, se você não conhece. Boa. Eu tava falando, né, nesse trecho aí sobre o desenvolvedor ter brilho no olho, mas eu tava falando, eu acho que eu fui um pouco cautelosa nesse trecho, assim, que talvez as pessoas não estavam concordando muito comigo, mas uma coisa que eu pergunto mesmo nas entrevistas, que parece meio bobagem, é exatamente isso, assim, você gosta de programar? Porque se a pessoa não, assim, se a pessoa ela não gosta de fazer isso, assim, né? Então fica aí, ó, gente. Se um dia você estiver fazendo uma entrevista e a sua entrevistadora for Fernanda Vieira, responda sim para brilho nos olhos. Amo, tá? Tem o brilho nos olhos. Para mais dicas de como ser contratado pela Fernanda, arrasta pra cima aí. Se falar tem brilho no olho, aí pronto, ganhou. O pior que é comum, né? O tanto que o mercado tá aquecido, tem muita gente que vai pra área mais Não, gente, quanta entrevista já fiz assim, que a pessoa não se mostrava empolgada, sabe, com o negócio. Eu acho que é muito importante. Claro que assim, né, eu tô falando de uma entrevista mais com perfis mais júniores, assim, né, que eu acho que uma das coisas muito importantes é ter o brilho no olho, né. É porque depois que a pessoa fica velha... ela já perdeu. Ela perde o brilho. Perde o brilho, o cabelo, tudo. E, né, uma vez eu, junto com o Chagas, inclusive, trabalhávamos juntos na época. Aí, falei que o Chagas tinha know-how, falei. Tá presente. Eu não sei o que acontece, todo caso de problema eu tô envolvido, tem algum elemento em comum com isso. Olha só. Nós chegamos na empresa para poder trabalhar e tal, e lá você precisava se conectar numa VPN. E eu lembro que no dia anterior eu tinha descoberto que emojis gastam 2 caracteres. Então, se você digitar um emoji e pegar o comprimento da string representada por esse emoji, o comprimento dela varia. Pode ter 2 caracteres, pode ter até mais. E eu achei isso bem incrível. E aí, nesse dia, a VPN pediu para eu trocar minha senha de usuário, comportamento de segurança padrão, né? Trocar de tempos em tempos. E pensei com o Chagas, nossa, Chagas, será que se eu colocar um emoji, eu vou conseguir ter uma senha menor? Porque se eles contam com 2 caracteres, né? Eu vou conseguir ter uma senha menor, botar só uma cara feliz, uma triste e uma com raiva aqui. E ele vai achar que eu tenho 6 dígitos, sei lá. E aí fiz isso. Mas o que eu falei, Jota? Vamos lembrar desse momento. Não, o que você falou foi, meu Deus, que ideia sensacional, Jota. Eu acho que você tinha que fazer isso mesmo. É isso que você falou. Foi exatamente isso. Nossa, testa aí. Você falou exatamente assim. Beleza, funcionou, tranquilo. Salvei no LastPass a senha e por 45 dias isso funcionou perfeitamente. Passados 45 dias, chega o momento de novo de trocar a senha. E aí, a VPN já não me permitia mais entrar usando a senha antiga, né? Eu era obrigado a trocar. E o que aconteceu foi o seguinte. Quando eu chegava para conectar e tentava colocar a senha antiga, né, que no caso já usava os emojis, eu não conseguia, porque naquela época não existia botãozinho no Windows que exibe todo o menu de emojis. Você tinha que se conectar na internet, entrar no Emojipedia, tem uma listagem de todos os emojis, pesquisar o que você queria, copiar ele e colar no campo que você desejava. Só que sem internet não era possível fazer isso. E sem conectar na VPN eu não tinha internet. Então, o que aconteceu foi, eu perdi umas 4 horas de trabalho tentando abrir um chamado para alguém conseguir liberar minha senha, para eu poder não usar emojis, para eu conseguir, então, conectar na internet e conseguir trabalhar. Oh, nesse dia o Jota não tinha um 3G para ele dar uma roteada, não? Ah, ele deu uma valorizada aí na história, né? Para mais dicas de segurança aí de senhas com emojis, os melhores emojis para senhas 2022, arrasto para cima. Eu nunca usei senha com emoji, não. Fica aí a dica de não usar. Não use. São quando falam caracteres especiais, não são emojis, tá? É bom deixar claro, não mesmo. Não. Vamos lá, roda o próximo aí. Valmídia era o cara aí dos AUX aí. Vocês imaginam, o Valmídia, nessa trajetória maravilhosa que ele tá criando aqui dentro da DTI, ele começou num projeto comigo, como estagiário. Aí de vez em quando eu fazia uns code review dele lá, tinha que me virar com os AUX dele lá. Era AUX 1, AUX 2, AUX 3. AUX do Jabó. E nesse code review, o Jabó mudava? Ou continuava como AUX? Mudava nada, né? O menino era bom, pô. Vou contestar. Tá doido. Ai, meu Deus. Mudava nada. O Jabó era uma figura, saudade do Jabó. Engraçado que a gente selecionou vários trechos, né? De coisas que a gente odeia e ama, né?
Esses episódios foram bons. Foram bons. E AUX, sério mesmo, não dá, né, gente? AUX não dá, não. Então, né, gente, na revisão de código muda a merda do AUX, pelo amor de Deus. Todo arquiteto um dia foi desenvolvedor sênior ou não? Na minha cabeça, deveria ter sido. Também acho. Porque não é que é topo de... No jogo de dedanha, né? Não é topo de pirâmide, mas é assim, talvez uma etapa ali, né? E ele precisa de uma experiência, ou pelo menos de algum conhecimento, e a experiência eu não falo só de anos, não, tá? Não é porque, eu tenho 20 anos de experiência, eu sou arquiteto, não necessariamente. Conheço pessoas com 20 anos de experiência que não têm qualificação para ser arquiteto, e conheci pessoas com menos tempo de experiência, em anos, né? Com uma qualificação muito maior. Então, a experiência não necessariamente tem a ver com a quantidade de anos. Mas eu acredito que tem que ser sim. Ele precisa, e o que o Gilberto falou muito bem, a gente vai errar. Arquiteto erra, desenvolvedor erra, todo mundo erra. Nós vamos errar. Então, o arquiteto não é Deus, ele não sabe tudo, ele vai errar em algum momento e vai ter coisas que não vai saber. A gente não vai conseguir saber tudo, nosso universo de tecnologia é imenso. Se a gente tentar saber tudo em algum momento, a gente vai falhar, porque a gente vai ter conhecimento de um monte de coisa e ser especialista em nada. Porque, eu sei disso, um pouquinho de cada coisa, mas não é especialista em nada. Então, chega algum momento que você vai ter que começar a focar na sua trajetória ali, na sua carreira. Eu, por exemplo, só trabalho com .NET, não tenho me envolvido, não me envolvi até hoje com front-end, por exemplo, tendo nada de React, sou super tranquila em falar isso, e realmente não gosto, não é muito minha praia. Mas é porque foi o que eu quis fazer para minha vida, quis me especializar muito mais nisso daqui, mas se algum momento eu achar que legal, quero gostar mais de front-end, quero ir para essa área, irei. Mas assim, a gente não tem que saber tudo, a gente não sabe tudo, mas para ser sim, para arquiteto tem que ser sênior, é a minha opinião aí, que não dá para ser menos que isso, não. Polêmica. .NET é lindo. .NET é lindo, só isso que eu tenho a dizer. Gibran concorda com a gente também, certeza. Eu gosto de .NET mais. Mas polêmica colocada aqui agora pela Fernanda. Vamos lá. Eu tenho alguns pensamentos um pouquinho divergentes, assim, viu, Fernando? Para mim, se a gente olha na escala, se a gente olha na escala de arquitetura, e aí aqui a gente está falando de arquiteto de software em si, sim, ele está muito mais ligado na parte de tecnologia, tá? Sim, ele tem que, eu posso falar assim, ele tem que ter dentro do cinto de utilidades dele, passado por um monte de experiências que fez com que ele tivesse esse olhar diferente para diferentes tipos de projeto, né? Então, assim, ou de soluções. Então, ele passou por problemas de integração, ele passou por problemas de monolitos, ele passou por problemas de processamento distribuído, ele passou por problemas, às vezes, de um desenvolvimento de aplicativo móvel. Então, ele teve, entregando mais uma vez a idade aqui, então ele passou por desenvolvimentos lá atrás, quando a gente não tinha formas de integração arcaicas ainda, então processamentos batch e assim por diante, com altos volumes. Isso trouxe para essa pessoa, ou para esse conjunto de pessoas que estão ali naquele time agora, um conjunto de habilidades que os tornam aptos a enxergar o problema de diversos prismas e apontar um direcionamento, um caminho, isso em comum acordo. Por esse motivo, só por esse motivo, como eu acredito que arquiteto é coletivo, eu não vejo que é necessário que ele seja sênior, tá? Em desenvolvimento de software. Eu acredito que ele deva ter, e aí pelo meu conceito de desenvolvedor sênior, ele tenha que ter tido grandes experiências em determinados tipos de soluções. E aí você pode ter dentro de um time uma pessoa que teve muita experiência em desenvolvimento de soluções integradas, ou desenvolvimento de integração com AI patterns, por exemplo. E aí, no mesmo time, você tem uma pessoa extremamente boa e competente em desenvolvimento, por exemplo, mobile. E se você for olhar as duas pessoas separadamente, elas não são sênior. A senioridade se trouxe pelo coletivo do time, né? Então, assim, por esse motivo, eu vejo que a arquitetura de software em si, ela precisa de ter um coletivo do time que consiga entregar essa
objetividade, até pelo que você comentou aí, né? Meu caso também é o mesmo. Eu sou uma negação, mas a negação 0 à esquerda vezes 2 de frente. Se precisar de eu desenhar um círculo, mesmo, sai quadrado. Qualquer coisa bizarra. Então, assim, sobre esse aspecto eu te falo assim, poxa, beleza, hoje eu tenho um conjunto de habilidades que, se eu fosse me colocar como desenvolvedor sênior em front, negativo. Então, nesse prisma, eu falo assim, não, eu não sou desenvolvedor sênior nisso, mas eu consigo apoiar, em termos de arquitetura, soluções de front, mesmo que eu tenha essa deficiência, por outros skills que me trouxeram até aqui. Então, assim, nesse sentido, eu vejo que o arquiteto ele é mais generalista, ele trabalha com mais pluralidade, ou o time tem que ter isso, para poder diminuir o risco. Já que a gente fala de trade-off, né? Então, diminuir o risco das soluções erradas. Porque a gente vai errar. A gente é ser humano, todos nós somos seres humanos, então a gente erra também. Então, quanto mais pessoas diversas dentro do time, que tenha mais experiências diversas dentro do time, melhora a sua arquitetura. Né? Então, por esse motivo, eu vejo que a arquitetura está muito mais ligada nessa trajetória do que na especialização. Desenvolvedor, para mim, ele é muito mais especialista. Assim como você comentou, eu sou especialista em .NET. Hoje eu não sei mais, tá? Mas, então, sim, desenvolvedor sênior em .NET, ok, checked. Eu já fui um dia. Mas em outra área não, mas mesmo assim eu consigo permear em termos de arquitetura por outras áreas por causa do background. E, gente, eu queria ouvir opiniões suas em relação a isso, que eu tava nesse episódio e basicamente, assim, no final eles concordaram com isso daí, né? Com esse negócio de que o desenvolvedor, que o arquiteto não é topo de pirâmide e que o desenvolvedor ele não precisa ser sênior em todas as áreas para ser arquiteto. Mas parece que em algum momento eles estavam meio que falando a mesma coisa, assim, que é tipo assim, beleza, em algum momento ele deve ter sido sênior na vida, como se fosse assim, mesmo que fosse em .NET, que seja em front-end, mas em um aspecto, assim, talvez essa pessoa tenha sido sênior. O que vocês acham? Eu acho que arquitetura e desenvolvimento são disciplinas diferentes. Porém, a arquitetura exige que você tenha um nível de abstração de várias áreas. O arquiteto ele não vai ser um especialista, talvez, front-end, mas ele vai precisar saber de algumas características do front-end para entregar aquilo com o back-end, para entregar aquilo com um banco de dados, por exemplo, numa topologia mais simples possível, que é um front, um servidor e um banco. Então, eu acredito que por conta dessa dificuldade de ter que ter uma visão geral das coisas, em geral, é um papel mais associado com pessoas que já traçaram essa trajetória como desenvolvedores e vão trazer isso de bagagem. Mas nada impede uma pessoa que não teve esse background, por exemplo, uma pessoa que veio do mundo de infraestrutura também tem essa visão generalista das coisas, porque, né, ele provisiona infraestrutura para qualquer coisa e pode ser um excelente arquiteto. Eu acho que facilita se a pessoa teve essa trajetória, mas ela não é o único caminho para se atingir aí, digamos, um papel de um arquiteto com maestria. Eu achei bem legal, assim, eu sou um mero camponês aí no mundo do desenvolvimento, mas assim, eu achei que os pontos de vista foram bem interessantes e os dois falaram, né, em comum, que é necessário ter ali a experiência, né? Principalmente. Então, tendo sido sênior ou não sênior, ou qual o nome que se deu, você tem que ter passado por alguns desafios, assim, né? Ter tido essa experiência. E outra coisa que eu vou comentar também é que, assim, as tecnologias mudam muito também, né? Você ter sido sênior em algum nicho específico há 5 anos atrás, às vezes não é o que vai te ajudar hoje para você ser arquiteto e ter um pensamento sistêmico de um contexto completamente diferente, né? Mas bem legal. Eu achei legal que o Gibran trouxe também esse negócio de ser generalista, né? Que o dev, ele é muito mais especialista. O arquiteto acaba tendo essa skill, assim, um pouco mais generalista por ter que navegar, né, em contextos e tecnologias diferentes. Eu achei isso massa também. E que não existem Jedis, né? A gente às vezes fica imaginando que sempre vai ter alguém que sabe tudo sobre tudo e que não erra nunca. Mas não tem.
E se a pessoa, né, se você tá indo para um caminho que acredita que isso é uma verdade, é sempre bom rever aí os conceitos, porque pode ser um caminho aí de erro, né? Assumir essa posição de sabe tudo. Próximo trecho. Os profissionais hoje em dia têm a necessidade de ser um pouco generalista para entender como é que funciona o trabalho em equipe, propriamente dito, que hoje a gente cada vez mais está lidando com outros tipos de profissionais no dia a dia, e se a gente não entender um pouquinho do todo, a gente não consegue trabalhar de forma integrada tão bem. Assim, eu acho que a questão da especialização, ela vem sim como uma oportunidade de mercado, assim, de crescimento profissional muitas vezes, mas não necessariamente ela é o único caminho, assim. Então, por exemplo, hoje existe uma discussão muito assim de, por exemplo, sei lá, um profissional focado em fazer, por exemplo, pesquisa na área de design, por exemplo, tem um reconhecimento maior sobre um profissional que está focado em fazer, sei lá, a parte de prototipação visual. Mas aí, assim, o trabalho como um todo, o resultado, o valor do trabalho só é gerado utilizando tipo, os dois profissionais, querendo ou não. Então, assim, são, de certa forma, complementares. Então, assim, uma das minhas maiores questões em relação à especialização, muitas vezes, é que a gente coloca a especialização como um segundo patamar de evolução profissional e, assim, muitas vezes não levando necessariamente em consideração o que os profissionais estão buscando. Então, assim, tem profissionais que querem seguir uma carreira mais generalista. E aí, muitas vezes, a gente, por cultura mercadológica mesmo, a pessoa acaba deixando de fazer coisas que ela gosta de fazer no dia a dia para focar em fazer alguma coisa que talvez é só parte do processo ou parte do que ela gosta de fazer, mas não necessariamente é tudo que ela gosta de fazer. Uma outra reflexão que eu tenho sobre esse assunto também, que eu observo até mais na geração mais suas aí, que são um pouco mais velhos que você, às vezes um anseio, às vezes talvez seja pelo que o Enoch falou ali, dessa influência de mercado, tender a querer seguir trajetórias mais especializadas muito no início, assim, da sua carreira, da sua idade. Tipo assim, a gente acaba descobrindo ao longo da vida as coisas que a gente gosta, muito experimentando. Então, assim, não tem nem condição de você já criar uma imagem, tipo assim, não, eu gosto exatamente disso, sabe? Parece assim, se eu fosse orientar minhas filhas, né? Eu orientaria para que elas, no mínimo, se elas fossem querer se especializar, pelo menos elas meio que, primeiro, tivessem um repertório um pouco maior, tendo vários tipos de experiência, né? Eu lembro, assim, dar um exemplo bem concreto, assim, né? Eu fiz engenharia, né? Eu acho que alguns aqui fizeram, não sei se o Chagas fez, a Fernandinha acho que fez também. Mas, por exemplo, na engenharia você pode falar assim, mas o que você usa da engenharia? Eu uso um repertório que eu aprendi lá de modelos mentais, de forma de pensar, entendeu? Eu não teria isso se eu não tivesse feito lá, e eu acho que eu uso bastante isso aí. Eu usei bastante na época que eu era desenvolvedor e acredito que eu uso hoje nas minhas funções mais corporativas, são extremamente úteis para mim. Então, eu acho que essa especialização prematura, isso aí eu diria que é bem prejudicial na minha visão. O pessoal diz para ser promíscuo com tecnologia, né, no início da carreira, eu acho que é bem alinhado com isso aí. Esse exemplo que o Vinição deu é bom, que, por exemplo, eletromagnetismo me ensinou o quê? Ensinou a sofrer sem chorar, que é um skill importante que a gente precisa ter aí no mercado. Como assim você não calcula o campo magnético gerado por um toroide em movimento todo dia, Chagas? Por incrível que pareça, não. Nada a acrescentar a esse trecho. Pô, essas piadas eram boas, hein, Chagas? Como assim? Elas foram piorando ao longo do tempo? Próximo trecho, não, brincadeira. Mas esse trecho trouxe um negócio que a gente já falou em vários episódios, né? De pessoas que estão começando na programação, né? No desenvolvimento, e que a gente acredita que essas pessoas não deveriam se especializar logo no início, né? Quantas vezes aí desenvolvedores júniores falando que só programam em React, né? Então, assim, é um negócio que é perigoso. Eu acho que, no mínimo, perigoso. Quando um bebê começa a aprender novas coisas, tem um processo que chama de introdução alimentar, na qual você vai mostrar para o bebê o brócolis, né? Quando a pessoa já pode comer um brócolis. E, normalmente, não vai gostar daquele sabor, mas ele vai aprender, né? Enfim, se a gente
no início da carreira... O brócolis seria o PHP, no caso. O PHP é o crack, né? Tô zoando. Se a criança no início... Que isso? Né? O desenvolvedor no início, ele só tá acostumado a mexer com front, só come açúcar, só come bala, e não faz toda uma introdução a outros sabores, acabar de ser difícil depois ele ter uma dieta mais abrangente. Então, um momento, né, ali, de início de carreira, de experimentar as coisas, saber o que te dá mais certo, o que te dá mais errado, enfim. Como acho que o Jota falou aí, ser um pouco promíscuo com tecnologia no início da carreira é positivo. E sabe o que eu acho curioso? Todo dia que passa eu descubro mais 5, 10 áreas e coisas diferentes, possibilidades, né, na área do desenvolvimento. Isso é muito louco, assim. Então, tá aberto essas possibilidades aí. Eu, particularmente, gosto muito de aprender essas coisas novas. E de brócolis? De brócolis? Brócolis eu gosto, mas se a analogia for o PHP, fica um pouquinho mais complicado. Não, a curiosidade era mais com brócolis mesmo. Não, PHP era o crack. Então, próximo trecho, bora. E aí é um caso recente até que estava ocorrendo nas redes e que se encaixaria nessa taxonomia que o Tarcísio apresenta de microinvalidação e também de microinsulto. Foi um teste na plataforma do Instagram que algumas influencers estavam fazendo. Influências negras que, ao editarem suas fotos, principalmente a Poli Oliveira, ela que deu mais ênfase para essa parte, ela estava editando as fotos dela, clareando ela, clareando a imagem, afins, e ela viu que a entrega que o Instagram fez dessas fotos foi muito maior do que as fotos que ela postava normalmente. E aí o próprio Instagram chegou a publicar no blog deles um artigo falando que, tipo assim, eles reconhecem que existem esses erros no algoritmo e que acabam invalidando influenciadores negros e que eles iam tomar decisões em cima disso, tipo, para tentar reverter esse cenário. E aí essas agressões, assim, são apresentadas em exemplos de testes feitos pelos próprios usuários, pelas próprias influenciadoras, e que são apresentados pelo Tarcísio na tabela dele, na taxonomia que ele fez. Apesar de serem caracterizados como micro, isso não significa que eles são menos relevantes ou que o impacto deles sejam necessariamente menores do que invalidações e insultos que ocorrem em uma escala maior. Além dessas microagressões, também tem casos mais extremos que podem impossibilitar as pessoas de usar algum serviço ou fazer alguma avaliação que vai afetar drasticamente a vida das pessoas. Esses exemplos ficam mais em evidência que as microagressões, mas não invalidam a importância das microagressões. Mas falando um pouco mais especificamente sobre exemplos de macroagressões, um exemplo de um caso em que um racismo algorítmico impossibilita alguém de usar algum serviço acontece em algoritmos de reconhecimento facial. Tem uma engenheira da computação americana que ela até faz alguns TED Talks sobre isso. Ela estudava no MIT e ela percebeu que um dos robôs em que eles estavam trabalhando não era capaz de reconhecer o rosto dela. E se ela colocava uma máscara branca, o rosto da máscara era reconhecido, mas dela não. E isso aconteceu com mais de um robô que ela testou. Acontece que esses robôs eles eram construídos com um sistema de machine learning que, se a imagem da pessoa se distanciava muito do que o modelo conhecia, ele não identificava aquele rosto. Isso é esperado de um modelo de machine learning. O problema é que, quando eles foram criar esse modelo, eles treinaram com fotos de pessoas brancas, e quando aparece pessoa negra, o modelo não reconheceria.
Esse episódio, né, foi um dos episódios da série especial, né, que a gente fez, né, Entre Chaves. E eu achei esse trecho extremamente importante, né, sobre essa parte de algoritmos racistas. E eu acho que uma coisa que acontece é que a gente questiona muito pouco os algoritmos, né, das redes sociais e tudo mais. A gente fez uma menção para esse episódio, no episódio de Dilema das Redes, né, nessa parte de algoritmos racistas, exatamente porque no documentário do Dilema das Redes, ele fala muito sobre tecnologia que também nos conecta, também nos controla, né? E tem uma parte bem grande em relação a isso, de discriminação de algoritmos. E realmente, assim, né, os algoritmos são treinados, como as meninas falaram no episódio, de uma forma que não é inclusiva, né? E às vezes teve um vídeo que fala lá no Dilema das Redes, ele acaba ditando o futuro, né? Mais do que prevendo o futuro. Esses algoritmos preditivos, eles acabam ditando o futuro também, porque eles conservam padrões que já existem hoje e que a gente acaba repetindo, né? Talvez por não questionar tanto esses algoritmos. Aproveitando, né, Fernando, igual você comentou, esse foi um episódio que fez parte de uma série de episódios que a gente fez abordando esses temas. E falar de desenvolvimento de software sem falar do aspecto humano, né? Nesse caso aqui, até especificamente falando sobre questões racistas, mas a gente pode estender isso para várias questões da parte do desenvolvimento humano, né? Então tem muita gente que acha assim, vou ser programador porque aí eu não tenho que lidar com gente é chato, é ruim, enfim. Mas isso é uma grande falácia, né? Lidar com gente é parte do trabalho, saber lidar com gente e aprender a lidar com gente é parte de um trabalho fundamental aí no desenvolvimento de software, né? Assim, para quem não escuta esse episódio de algoritmos racistas, é fantástico, super recomendo. Eu sou suspeito para falar porque eu sou super entusiasta desse tema, desde o Dilema das Redes lá, privacidade de dados, sou fanático com isso aí. Mas eu acho que o que cabe a gente comentar é que talvez a gente pensar um pouquinho mais na nossa responsabilidade enquanto engenheiros de software aí, e pensar no que a gente está construindo mesmo, né? Talvez não vai ser tão comum assim a gente se deparar com alguém que está construindo aí um software de uma rede social ou de algo que vai diretamente ter um impacto, um viés assim, né? Mas eu acho que tudo que a gente está desenvolvendo, a gente tem que pensar em como isso vai refletir para quem está usando também, né? E a gente não pode deixar isso de lado e achar que como a nossa área é de desenvolvimento, a gente tem que esquecer completamente essa parte. O exemplo do episódio, né, do mecanismo de reconhecimento facial, né, que pode ser um negócio comum aí dentro do desenvolvimento. Isso tem que ser pensado, né, no momento tem que ser pensado aí em relação à diversidade e inclusão, né, nesse tipo de coisa e vários outros desses mecanismos, né, quer dizer, né, em todos os outros mecanismos, em se a gente está realmente incluindo todas as pessoas, né, no que a gente está fazendo. Bora lá, roda mais um. Não, eu tenho que explicar duas coisas. Essa daqui não tem nem por onde correr. Gente, entenda, open source é o quê? É um monte de ceramoninho que decidiu fazer parte do projeto. É disponível para qualquer pessoa fazer. A minha mãe, se ela abrir o computador e quiser fazer ali alguma coisa, ela faz. Não tem problema nenhum com relação a isso. O grande problema está ali. As issues são abertas às vezes. Não estou conseguindo colocar o text aqui e tal. Como é que eu faço? Não estou conseguindo instalar o Flutter aqui. Como é que eu faço? Não são issues, assim, com o nome, não são problemas, entendeu, do Flutter ali. Óbvio que tem outros problemas ali, tem um ou outro problema que eles passam por uma triagem e eles consertam. Alguns outros problemas ali sérios, eles são atendidos na hora. Então, a triagem é feita pela comunidade. Existem pessoas específicas, obviamente, que tagueiam ali, mas a própria comunidade faz essa triagem. E podem fechar, ali fechar não podem, mas pode taguear ali como uma issue ali que é mais uma pergunta, pode dizer que isso não é um problema de verdade. Só que aí é que tá. Imagina só, você abre qualquer uma besteira dessa aqui lá no GitHub do Flutter, e aí vem alguma coisa ali e fecha. Alguém vai lá e fecha, porque viram que é inútil. O que as pessoas vão falar? As pessoas vão dizer,
Nossa, tá vendo só? Abrir lá uma issue e eles não fecham lá. Eles fecharam lá na hora ali. Eles estão com raiva de mim, tá vendo? Eles têm inveja de... Juro, vou contar uma história pra vocês aqui. Moleque foi lá, abriu uma issue e disse que ele tinha um problema com o sistema de navegação do Flutter. O sistema de navegação do Flutter estava acabado, estava cagado e ele sabia a correção. Ele chegou a fazer um pull request e a equipe do Flutter não o respondeu. Essa issue está aberta até hoje. Mas eu tô por dentro, eu sei o que aconteceu ali. A mudança não é nada, não existia nada. Aquilo tudo aconteceu ali porque ele queria ter algum atrito com o pessoal do Flutter, algum motivo para fazer qualquer coisa, inventou um problema, resolveu o problema que ele inventou, lançou um package e fez assim... Mentira. E fez aparecer lá. Então tem muita coisa ali acontecendo. Então eles não podem simplesmente fechar, isso abre um monte de coisa ali. Então, você tem 9.000 issues que não são 9.000 issues, entendeu? Eu tava olhando aqui o PR da mãe do Jacob, né? Que a véia manda bem, rapaz. Essa foi a reação quando eu perguntei mesmo, né? E aí, o que vocês têm a dizer? Que a gente tava sabatinando o Flutter nesse episódio, né? O que vocês têm a dizer aí, falando que o Flutter tem mais de 9.000 issues abertas no GitHub? Aí, essa foi a reação, tipo assim, nem tudo é... nem tudo é problema de verdade e tal. Acho que o Jacob defendeu bem o Flutter, né, nesse episódio. Defendeu. Sim, mas esse aspecto que ele trouxe do open source, ele é muito verdade, até em relação a outras questões também, né? Por exemplo, assim como o cadastro de bugs ele pode ser feito de uma maneira descentralizada, o desenvolvimento em si também é feito de uma maneira descentralizada e isso gera problemas, né? Que, assim, gera soluções, obviamente, né? A resiliência do desenvolvimento open source ela é gigantesca, mas gera problemas no sentido de que às vezes você está usando um código open source, mas ele não é da maior qualidade, às vezes ele é sim com uma qualidade muito grande, mas a velocidade de evolução dele não é a mesma do que a do outro código open source que você está comparando. Então, entender a dinâmica de como que funciona a comunidade open source, acho que é fundamental para todo desenvolvedor, porque é impossível de se desassociar dela, né? É impossível a gente ignorar, porque, enfim, a não ser que você vai reescrever as coisas do zero e demorar 200 anos, né, para poder iniciar de novo a ciência da computação. O Linux tem essa questão aí de dificuldade de entrada, né? A porta de entrada dele é meio obscura, assim. Acho que para muito usuário que, eu quero começar a ligar um computador e usar, assim, o Linux acaba... Você tem que ter um estudo prévio, conhecimento prévio, tem que começar a mexer, né? Eu acho que já foi mais, Gabi. Eu acho que já foi mais, assim. E talvez, hoje em dia, a porta de entrada ela ainda é meio obtusa, muito mais por preconceito do que por realmente ser obtusa. Óbvio, tem distros e distros, né? Você vai pegar aí e compilar. Mas até o Arch hoje em dia, mas enfim, não vou ser tão Linux fanboy, não. Mas eu acho que hoje em dia a porta ela não é tão obscura quanto já foi antigamente. Tem essa questão, né? Você tem que descobrir, procurar qual é o melhor sistema operacional distro aí do Linux, pra você começar a usar e vai encaixar melhor assim. Acho que quando você fala Linux, Windows, o OS, Mac OS e Windows é bem mais direto ao ponto, vamos falar assim. Não, concordo. Eles são muito mais user-friendly, né? Esse ponto aí tem um caso bem interessante. Tem um canal que eu assisto no YouTube que chama Linus Tech Tips. Não é do criador do Linux, não, é outro Linus. Mas esses caras estão fazendo... Como a Steam vai lançar o Steam Deck, que vai ser baseado em Linux e não em Windows, para jogar... Eles começaram a fazer uma série para jogar, como é que seria jogar no Linux hoje em dia, né? E eles estão colocando o sistema deles dia a dia para ser o Linux. E eles eram muito baseados em Windows mesmo. E, tipo assim, uma das questões que eles colocaram tipo assim, exatamente a porta de entrada. Que distribuição que eu escolho? E é muito complicado, realmente, se você for pensar. Inclusive, se você pesquisar no Google isso, vai te dar uns resultados tão nada a ver. Cada um tem seu favorito, né? Parece artigo que foi escrito no BuzzFeed, sabe? Tipo,
top 10 distros para exatamente. você escolher. E não é bem assim. Faça um né? teste e escolha qual a distro que vai encaixar melhor no seu perfil. Você gosta de batata cozida ou frita? Ah, ok, então esse aqui é a sua distro. E mesmo se você perguntar no Reddit, por exemplo, qual que é a disposição que eu devo escolher? O pessoal vai te fritar tanto ali por causa que, escolhe o Arch Linux, escolhe o Ubuntu porque é mais fácil, escolhe Mint. Tipo assim, não tem, na comunidade não existe um consenso de qual distribuição escolhi. E eu fui privilegiado nisso. Tipo assim, como um colega meu já usava a distribuição que eu comecei a utilizar, eu simplesmente me aventurei ali mesmo. Eu tive ajuda, então, um pouquinho assim, mas eu sou meio lobo solitário, então muitas das coisas eu fui aprendendo sozinho mesmo e ali me virando. Mas eu tinha alguém ali para me ajudar qualquer problema que eu tivesse no meio do caminho, que é diferente da maioria das pessoas, né? Tem ali, qual distro você vai usar? Aí depois de qual distro, qual gerenciador de janela, qual serviço de boot, são muitas... A possibilidade de escolha faz com que tenha muitas dúvidas, né? Ô, Chaco, você tem certeza que você não é fanboy do Linux? É uma pergunta complicada, né? Mas acho que não. Eu trabalho com Windows também, com Mac, às vezes. Mas se eu puder escolher... Até outro dia você não tinha câmera. Você não podia ligar a câmera. Não. Você compartilhava... Por causa do Linux? Não, Fernanda, você tá dizendo fake news aqui, ó, ao vivo no Entre Chaves. Ao vivaço? O que acontecia é que o Microsoft Teams para Linux é extremamente mal feito, e aí ele não permitia que eu pudesse colocar fundos na minha câmera. Não é nada do Linux, era o Teams. Só que o Linux é um sistema tão bom no qual eu consegui criar uma câmera virtual e manualmente adicionar o fundo e usar essa câmera virtual no Teams. Porque o Linux me permite sobrepor o quão mal feito é o Teams no Linux. Então a verdade é essa. O Linux é a terra dos artistas, então você fez uma coisa mais artesanal. Exatamente, e com mais liberdade, né? Eu posso mudar meu fundo dinamicamente, consigo colocar GIF, né? Eu tenho hoje uma experiência melhor. Tá bom, a experiência não é melhor não, mas eu consigo ter recursos melhores do que o do Teams nativo. Outro dia, então aquele gifzinho, não era um gif, né? Sei lá, aquela imagenzinha que você colocou... Na frente. Tava na sua frente, então foi por causa Foi por conta disso. Você já viu, né, Champanhe? A Chagas tem isso lá no Teams. Ele não tá vendo a gente, né? Ele tem uma imagem que fica na frente dele, não é um fundo de tela, né? Tipo, é uma imagem que fica na frente. E isso não entrou como argumento a favor do Linux em nenhum dos episódios? Eu sou uma pessoa humilde, pode não parecer, aí eu não quis... É um negócio recente que ele acabou de conseguir fazer, entendeu? Não quis desbalancear eu não argumentação. Quis, sabe, deixar na cara, assim, exatamente. Code review é um momento que a pessoa desenvolvedora, ela junto ali com outra pessoa, de preferência, faz a revisão do código que ela fez antes de testar, preferencialmente em alguns lugares, né? Mas com certeza antes de entrar em produção. Então, revisar e ver algumas boas práticas, né? Se o código está com uma nomenclatura ok, se ele está escrito de forma correta, se não tem nenhuma lógica confusa que poderia melhorar. Então, é um momento da gente colocar o chinelinho da humildade e rever possíveis erros de sintaxe e de lógica que a gente pode ter feito no nosso código. Eu vejo que o Code Review está muito voltado para essa questão do... Bom, deixa eu ver o que eu fiz. Mas não deixa eu ver o que eu fiz pedindo a opinião do coleguinha, vamos dizer assim, né? Pedindo a opinião de outras pessoas. Olha o que eu fiz. E o que você acha que eu fiz? Eu vejo muito que a revisão do código é esse momento de realmente parar um pouquinho, de pensar em construção e pensar em contemplação do que foi feito. E bater, né, o desenho com a arte pronta. Só complementando um pouco também, muito em cima do que a Bruna falou ali, de calçar o chinelinho da humildade, não só da pessoa que fez o pull request, mas da pessoa também que vai fazer o code review, ela também tem que ter ali um pouco de humildade de estar entendendo que às vezes é uma pessoa mais júnior, que está no começo de carreira, que não conhece ali as melhores práticas, então ela também tem que ter um tato, uma forma de tratar isso com
com uma tranquilidade para não frustrar e também não deixar a outra pessoa ali se achando assim, incapaz de fazer as coisas, né? Então, você tem que ter um tato também de entender que a pessoa pode estar começando e não vai saber as melhores práticas. Então, você tem que saber como passar para ela, como fazer ela conseguir melhorar o código dela de acordo com as dicas, né, que você vai dar ali, de acordo com os problemas que você encontrou. Então, acho que é uma humildade tanto da pessoa que tem que estar aberta para qualquer tipo de feedback que vai vir sobre o código dela, mas também tem que ter um pouco ali de consciência da pessoa que está fazendo a revisão do código. Acho que isso é muito importante. Eu gostei muito da definição que a Lorena deu nesse episódio de Code Review em relação a esse negócio de ser uma contemplação do código, depois a comparação entre o desenho e a arte pronta. Gostei muito dessa definição, né? Apesar de que ela ainda não fala muito sobre, falo antes, né? Em relação a correção de coisas, né? E aprendizado e tudo mais. Mas eu gostei muito dessa definição. E foi poético aí em relação ao Code Review. O Code Review, hoje em dia, ele é algo fundamental no desenvolvimento de software, né? É difícil imaginar um desenvolvimento de software que não envolva uma validação em dupla, que não envolva esse processo de garantia de qualidade, né? Até do inglês do Quality Assurance ali, que vem até da indústria. Eu acho difícil a gente não entender isso como uma parte fundamental ali do desenvolvimento. Os momentos que eu me lembro de maior aprendizado, assim, são de code reviews carinhosos, sabe? Que tanto você está disposto ali, quanto a pessoa também está disposta a analisar carinhosamente o que foi escrito e aprender juntos ali. Às vezes, o que já aconteceu muitas vezes também é esse aprendizado contrário, né? Às vezes, numa discussão, vocês dois acabam aprendendo, descobrindo uma coisa nova. Acho que o Code Review é sagrado, assim. Gostei dos Code Reviews carinhosos. Mas é muito isso, assim, né? Porque o Code Review também é um momento de integração, né? De conexão entre as pessoas do time. Por mais que a gente agora, né, tem muitas ferramentas aí de análise de código que são, com certeza, muito úteis, né? Para acelerar algum tipo de interação assíncrona, por exemplo, essas revisões de pull request mesmo, mas eu acho que quando exige uma correção mais complexa, eu acho, aí vocês podem discordar de mim, mas eu acho que vale muito a pena, né, que essa correção seja feita em dupla mesmo, assim, né, numa chamada, ou de alguma forma, porque para mim é um momento, como o Lucas falou, de aprendizado valiosíssimo, assim, né. Acho que por isso é muito bom haver algum tipo de conexão. E essa conexão, ela se torna até muito importante nesses tempos de trabalho remoto, né? Então, o trabalho presencial é muito mais fácil você criar essa conexão, porque naturalmente o ser humano ali, frente a frente, vai criar ela. Então, o Code Review se torna uma oportunidade de estreitar laços, mesmo num ambiente remoto. E é legal falar também que aqui na DTI, normalmente, os Code Reviews, né, eles fazem parte da definição de pronto de uma tarefa, né? Uma tarefa não está pronta sem que haja uma revisão de código de alguém, né? Ou de alguma liderança. Chagas, você diria que a gente, no Code Review, está construindo laços por linhas tortas? Aí o poeta aqui do podcast é você, Lucas. Próximo trecho. Eu queria voltar numa coisa que o Duarte até comentou, sobre a questão de uso de NFT, para a gente fazer um contraponto do que poderia ser um uso que faz mais sentido da tecnologia. Ele citou até a questão que algumas pessoas estão pesquisando, né, para poderem registrar imóveis, carros. O NFT ele poderia ser algo para simplificar a burocracia que a gente tem em cartórios, por exemplo. Uma maneira de registrar documentos, uma maneira de registrar leis, uma maneira de registrar de uma maneira segura, né, com todas as características descentralizadas, etc., que a gente já citou aqui, e uma tecnologia para simplificar a nossa vida em alguns aspectos. E ela está sendo usada atualmente mais como criar necessidades que não existem, né? Galera comprando tênis em NFT, enfim. Surgiu recentemente o cara que tem um quadro que ele se gabou no Twitter que ele foi o primeiro NFT físico, também conhecido como qualquer tablet, exibindo uma informação digital. Então, assim, eu acho que
o NFT ele é uma tecnologia, né, na verdade, baseada no blockchain, então vamos dar os méritos ao blockchain em si, uma tecnologia que pode ser usada para N coisas, principalmente no ramo da segurança, e simplificar burocracias existentes, tornar nossos sistemas mais resilientes, mais seguros, mais rápidos, né? A gente poderia fazer transferências monetárias baseadas em blockchain para conseguir fazer isso com uma maneira muito mais segura e rápida, inclusive, e não basicamente em cima de especulação em valores, né? A especulação não é uma coisa nova, né? A gente tem aí, você citou o exemplo da Mona Lisa, a especulação em quadros de arte ela já existe há muito tempo, é só encontrar um novo meio para essas práticas. Eu não sei se eu vou comentar esse episódio. Quem perdeu vai lá ouvir esse episódio que ele foi, né? Tem que sustentar opiniões quentes aí sobre NFT, né? Sobre ser uma bolha ou não ser uma bolha. Eu acho que volta, a questão da NFT volta ao que eu disse comentando no trecho anterior, que não dá para desassociar a tecnologia de pessoas e do uso que as pessoas dão para a tecnologia. Então, eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Você não pode analisar a tecnologia pela tecnologia puramente. Mas que tem muita gente ganhando muito dinheiro com NFT, isso tem, né? Tem. E se você que tá ouvindo não sabe até hoje o que é NFT, já passou da hora. Com tráfico de drogas, também tem muita gente ganhando dinheiro. A inteligência artificial está tentando flertar comigo, eu juro. Ai. É verdade esse bilhete. Então, saiu uma notícia recentemente com uma pesquisa e um vídeo demonstrando aí um grande ganho no desenvolvimento de vozes geradas por inteligência artificial que conseguem captar muito bem as emoções humanas, né? Inclusive, uma das coisas que eles falam é que quanto maior a emoção, mais fácil é de capturar, né? Então, com isso, eles fizeram um videozinho que é até bem interessante, em que tem uma voz tentando flertar com você. E aí, quando você cai no papo dela, no final eles revelam que essa voz foi inteiramente construída por inteligência artificial. Quem fez essa pesquisa e essas vozes geradas com emoções foi a empresa Sonantic, e eles se basearam muito naquele filme Her, de 2013, né? E é assustador pensar que nós chegamos já nesse futuro. Eles têm vozes com diferentes entonações, não só de flirt, né? Mas extremamente convincentes e muito fáceis de serem construídas, assim, e que se você tem aquela história, né, se você é golpe ou é gado, né? Agora o golpe ficou ainda mais forte, né? Você pode cair num golpe realmente muito convincente aí. Daqui a pouco a gente vai estar recebendo áudios falsos de flirts no WhatsApp. Eu tô começando a questionar um pouco minhas participações no Entre Chaves, sendo que o único trecho em que eu tô comentando é uma parte mais bobagem aí, né? Mas assim, brincadeira à parte aí da notícia, né? Eu acho que é importante a gente falar sobre o quão assustador é a inteligência artificial e o futuro e o apocalipse dos robôs. É bem importante. Mas, assim, né, não vale se apaixonar. Talvez não, né? Pelo silêncio, talvez. não vale apaixonar, né, por essas vozes, principalmente se ela for a voz do malvadão do TikTok, né? Que é uma voz ruim pra caramba. Mas alguém consegue se apaixonar com aquela voz? A voz do malvadão do TikTok não dá, não. Que voz é essa? Sabe? É da música? Nossa, não, é insuportável. É dessas vozes de speech to text, na verdade, o text to speech, né? É muito ruim. Depois eu não sei imitar, não, mas é uma voz que... Não, imita aí. Eu não sei imitar, não. Fernanda, imita aí, dá uma palhinha pra gente da voz. Eu não tenho a menor chance de imitar, mas é uma voz que ele fala com meio cantado, assim, sabe? É muito ruim, depois você ouve. Basicamente, você coloca uma legenda no TikTok e aí você consegue fazer tem uma ferramenta de leitura, né? Tipo assim, a acessibilidade também e tudo mais, que é muito legal. O nome dele é... sei lá se é o nome de verdade, mas a galera, todo mundo coloca que é uma voz. Eu achei que era o Xamã. Não, é a voz do TikTok mesmo.
É isso, é mais para acessibilidade, eu acredito, né? Para ter uma voz lendo os seus textos. Para a pessoa não querer gravar a própria voz dela, aí ela também pode usar essa voz. Aí, eles poderiam usar esse recurso de voz com emoção para colocar no TikTok, hein? Isso é uma boa. Em vez de ficar essas... Eu, assim, não sou o maior dos TikTokers, mas acho esquisito esses vídeos com essa voz robotizada. E a voz, ela fica falando desse jeito. Oi, Lucas. Essa é a voz do malvadão. Exatamente. Aí, ó. Esse aí é uma boa imitação. E eu coloquei aqui no Google, assim, voz do malvadão no TikTok e apareceu muitas coisas, assim, vários tutoriais de como colocar a voz do malvadão no TikTok. Então, é conhecido como voz do malvadão. Popularmente conhecido como voz do malvadão. Vamos pro próximo aí? Mas essa linha também tem uma outra mentira que é quando a pessoa fala assim, eu não tenho linguagem preferida. Tem sim, todo mundo tem aquela linguagem que a pessoa... Pode ser que ela aprendeu a programar, pode ser do primeiro projeto, mas a gente acaba sendo... eu não tenho apego pelo meu código. Que mentira! Sempre dá aquela dor quando você tem que deletar aquela classe que você fez, que você fala assim, isso aqui ficou tão bom. Às vezes nem ficou bom, mas... Não, esse do apego do código, realmente, né? É um negócio que... Não, sou totalmente... Ó, o Dudu torceu o nariz ali, ó. Eu discordei um pouquinho. Por quê? Você não é apegado ao seu código? Zero. Zero, completamente. Coisa que eu mais gosto de fazer é jogar as coisas fora e fazer de novo. Zero completamente. Não, completamente. Alguém fala assim, você fez seu código ali e falou assim, essa solução tá fera. Aí alguém vai lá e fala assim, não, mas olha, veja bem, não sei o quê. Você não é apegado? E se a pessoa chegar, apagar meu código e fazer melhor? Não, mas às vezes não é que fez melhor. Às vezes é aquela, não, mas essa funcionalidade aqui a gente usou só pra esse mês. Foi necessário removê-la. Exatamente. Isso aí agora você vai ter que... Não é que refatorou seu código, ele só foi... não, a gente não vai usar mais isso. Nesse sentido, tudo bem, cara. É como se... Assim, o código é nosso filho, né? Quando a gente perde ali o... É que vai ficar um pouco pesado essa metáfora, né? Mas quando você perde o seu código, você criou ele cresceu com você. Bem pesado. Nem tanto. Não, gente, eu não acho que o código é meu filho. Não acho. Eu fiquei preocupado. Eu achei que o Lucas ia falar assim: o código é seu filho. Quando ele não faz mais sentido, você joga fora. Quando não faz mais sentido, você refatora, né? Você troca por outro. Falo mais pelo apego, pelo cuidado, né? Pela parte positiva aí do filho. Mas eu acho que isso aí não é nem por causa... Bom, pelo menos falando por mim, né? Não é nem por causa do código em si, aquela linha, aquele if e tudo, mas é aquele negócio tipo, cara, não vou mais usar, vou jogar fora do tipo aquele trem. A gente tá preocupado em entregar valor, então se era algo que a gente acreditava que gerava valor, fica sempre meio ruim falar, não queremos mais isso, sabe? Eu queria falar que meus filhos estão crescendo bem, saudáveis, tá? Estão todos ótimos. Mas não tem a menor condição alguém falar que a coisa que mais gosta de fazer é jogar código fora e criar de novo. Dudu tava sendo poser aqui. Poser do refactoring. Que realmente, assim, se for realmente refatoração, que você olha e fala assim, nossa, esse código que eu escrevi há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, há X tempo atrás, poderia ser melhor. Vou reescrevê-lo. Beleza. Mas agora... Não. Falar é a coisa que você mais gosta de fazer, sem contar que essa outra coisa que a gente trouxe, né, de mudança, que simplesmente aquela funcionalidade não vai mais ser usada, né? Não consegui acreditar. Deu uma forçada, né? Vambora, próximo trecho. Pra mim, foda-se o nome que você vai dar pro papel, entendeu? Mas não que o papel faça. Você quer chamar de Product Owner, Product Manager, Product King, Product qualquer coisa, chama de qualquer coisa. Não, mas assim, sem brincadeira, eu acho que, de fato, o que aconteceu, se eu tentar pensar, raciocinar, foi assim, nasceu o Product Owner dentro do framework do Scrum. E lá, se você lê, sei lá, o Scrum Guide, tem lá uma série de bullet points que são as coisas que o Product Owner faz. Aí, você conseguiu fazer falar muitas palavras em inglês numa mesma frase, né? Foi assim, foi bonito. Pode continuar. Olha, perdão. O episódio daqui pra frente vai ser em inglês, vamos lá. Boa.
Desculpa. No guia do Scrum vai ter uma lista Alguns de coisas. Itens. Não, mas olha que curioso, né? Tá, beleza. Saiu o guia do Scrum falando o que esse papel do Product Owner faz. Beleza, saiu uma lista lá de coisas. E aí, ao mesmo tempo, em paralelo, estava rolando um boom de empresas digitais nascendo e empresas de produto digital nascendo. Essas empresas de produto digital, eu entendo que elas não se inspiraram necessariamente no Scrum como método de surgimento delas, e elas acabaram criando esse papel que aí elas denominaram de Product Managers. E aí, quando elas foram fazer, tipo assim, a mesma lista de atribuições, eu sinto que o que aconteceu no mercado é que parece que a atribuição Product Manager é mais ampla no sentido de definição de estratégia, e a definição do Product Owner do Scrum, uma pegada mais operacional de gestão de backlog. E aí, talvez foi onde rolou essa confusão, esse demérito, parece, do Product Owner em relação ao Product Manager, que eu acho que é muito ruim, imagina, para as pessoas que estão ouvindo e talvez tenham esse cargo de PO, falar assim, vai acabar com a minha função? Como assim? Pera lá, isso é importante também. Enfim, filosofando. Sobre esse episódio, sobre esse trecho, tem um comentário que a gente tem que chamar mais a Yas nesses episódios, né? Sim, a Yas é muito boa. Eu gostei bastante desse trecho, não só aplicado ao contexto que ela falou de PO, mas da gente pensar, às vezes, em algumas coisas, mais nos objetivos que a gente quer alcançar, do que nos nomes que a gente vai dar para os papéis, para os processos, para as coisas, para os ritos, né? Eu acho que o mais importante é alcançar os objetivos, independente do nome que você vai dar para o que você está fazendo. E isso serve para vários. Aí ela tá falando questão, né, do cargo, do PO, etc. Mas funciona até. Isso aqui é serverless ou não é serverless? Beleza. Qual que é o objetivo? O que você queria? Você não queria um negócio aqui desacoplado? Enfim, às vezes a gente fica se apegando a detalhes, e sendo que o mundo real ele é muito mais pragmático, né? Ou até mesmo um rito, por exemplo, vamos fazer uma planning, mas a gente também vai fazer um grooming, um refinamento, ou, não sei, um rito adicional, que a gente vai chamar de check, master, sei lá. Eu acho que tem tudo a ver com o princípio, né? Tipo assim, se a gente sabe extrair bem o princípio das coisas, né, do porquê que aquilo ali é daquele jeito, aí se a gente faz de A, B ou C, tanto faz, né? A gente tá respeitando o princípio daquilo ali, faz todo sentido. E é isso aí, bora pra frente. Então, com isso, a gente encerra aqui a nossa grande festa dentro de Chaves, a gente tira o nosso chapéu de aniversário, aquele docinho de coco enrolado naquele papel crepom gostoso, né? Já acabou, assim como o bolo. Eu já peguei 2 pratinhos, coloquei os docinhos dentro e tô levando pra cá. Eu levei no copo, né? Não sei de onde foi o pratinho. Não, na verdade você coloca os docinhos no copo e você coloca o pratinho em cima do copo. Exatamente. Para evitar que os doces caiam no trajeto. Perfeito. Tem a estratégia também do pratinho embaixo, bolo e pratinho em cima, né? Tampando, fazendo aquela... Exatamente. E aí você coloca o quê? Um copo em cima do prato. Preferencialmente cheio de bala de coco lá embolada no papel crepom. Para mais dicas de como levar doces do buffet infantil. Até mais então, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau. Até o 200.